Convenhamos, antes não podiam nem sonhar. Quando começaram a atingir novos patamares sociais, tiveram o direito a sonhar. E quando se sonha nessa matéria, se sonha com mais do que aquilo que se tem. Então, pessoas que jamais puderam adquirir, por exemplo, um carro, passaram a poder fazê-lo em levíssimas prestações. E quando pegam um carro para ir ao trabalho, por exemplo, na minha cidade, São Paulo, levam 3 horas para chegar ao local de trabalho. Então começam a sentir que aquilo lá não está certo, não é? Quando conseguem comprar uma passagem parcelada para vir a Portugal, que é mais barato do que a Fortaleza da Bahia, não é? Então, quando fazem isso, pegam serviços do aeroporto que nem sempre são condizentes com aquilo que se espera. Quando se quer, essa gente toda que antes morria sem assistência, passou a exigir assistência na área da saúde. Não é sem razão que recentemente lançamos um projeto chamado Mais Médicos, que é para colocar médico em todas as cidades brasileiras. Eles passaram a exigir critérios novos para a saúde. Quem não conseguia sequer comprar uma passagem para tomar o metrô, passou a tomar o metrô apertadíssimo, de uma forma incômoda, desconfortável. Então, esta gente toda começou a se reunir e dizer muito bem, não é? Instintivamente, não é? Começou a dizer, nós temos hoje liberdade de expressão, nós temos pão sobre a mesa, não é? O sujeito, eu faço sempre, até que faço um parênteses, eu faço uma distinção entre a macroeconomia e a economia do cotidiano. A macroeconomia que se preocupa com o PIB está 5,4, vai ser 2,2, vai ser 0,9. A economia do cotidiano é a economia do sujeito que ainda tem condições de ir ao supermercado, comprar o frango, não é? Comprar um iogurte, coisa que ele não poderia fazer antes. E esta economia do cotidiano, eu digo que no Brasil vai bem, porque diferentemente de muitas partes, nós estamos quase no pleno emprego, não é? O desemprego no Brasil estava em 5,6, caiu para 5,2, agora está em 5,1, quer dizer, uma coisa razoável para um país das dimensões continentais como é o Brasil. E eu muitas vezes, a economia do país vai mal. Eu digo, mas como vai mal? Como é que vai mal se o desemprego não aumenta? Não é? Primeiro ponto. Outra coisa, alguém disse aqui, o Gaspar, alguém falou na crise, né? Interessante, diz, estamos em crise. E a crise comporta, faço aqui um parênteses, comporta gradações. Uma coisa é a crise econômica, quando há problemas na economia. Outra coisa é a crise administrativa, quando há problemas na administração. Outra coisa é a crise política, quando o governo não tem suficientemente apoio político no parlamento. Outra coisa é a crise institucional. As 3 primeiras são contornáveis. A última, a crise institucional, é incontornável, porque esta exige sempre uma mudança dos padrões jurídicos. No geral, exige uma nova Constituição, exige um novo Estado. Por isso que eu fiz aquele relato das várias crises no Brasil, revelando que durante muito tempo as crises institucionais se instalavam e geravam grande instabilidade no país. Nós não temos hoje no Brasil nem crise política, porque o governo tem uma grande maioria no parlamento. Crise econômica, estou acabando de revelar que ela pode ter alguma coisa na macroeconomia, mas muito levemente, tanto que não teremos a inflação deste ano maior do que a inflação do ano passado. Não temos crise administrativa, quando sai um ministro, entra outro e a vida continua. E crise institucional, nem se pensa. Ninguém imagina a queda do governo, a necessidade de uma nova Constituição e tudo isso. Por que é que eu digo isso? Porque exatamente nesta fase, agora estou chegando na 3ª fase da democracia, que é consequência, notem bem, do texto constitucional. Estas coisas não são da ciência política, elas são da ciência jurídica. Quando o direito é bem aplicado, e aqui alguém disse, já ouvi, o direito só existe para estabelecer as regras do jogo social. Se essas regras são estáveis, a estabilidade social se verifica. Se elas são instáveis, a instabilidade e a insegurança jurídica corroem os alicerces do Estado. Então, nós temos hoje esta 3ª fase da democracia, que eu chamo de democracia da eficiência. Aquele sujeito que comprou carro, que quis mais saúde para os seus filhos, que quis um serviço confortável no aeroporto, no metrô,
ele diz, eu tenho a liberdade de manifestação, tenho pão sobre a mesa, mas eu quero um governo, uma democracia eficiente. Então, os governos têm que se preocupar, como preocupados estão os governos hoje, e especialmente o governo federal, em mostrar que estamos entrando nesta terceira fase que exige eficiência. Eficiência não só da administração, como eficiência política, eficiência da atividade política. Curiosamente, os movimentos de junho, e eu digo isso porque fui muito indagado hoje pela imprensa da Espanha, de Portugal e outros tantos, sobre o movimento de junho, lá no Brasil. Este movimento foi um movimento que pediu uma democracia eficiente. O governo deu rápida resposta, lançou 5 pactos, o Pacto pela Mobilidade Urbana, por exemplo, para falar do tráfego e dos ônibus e do metrô, não é? O Pacto pela Saúde, pela Educação, e já começou a operar, quando eu menciono o Mais Médicos, isso é resultado do Pacto pela Saúde. O próprio Poder Legislativo cuidou logo de aprovar vários projetos de interesse popular que estavam estagnados, paralisados há mais de 10 anos no Congresso Nacional. Eles foram aprovados rapidamente, ou seja, a simbiose dessas duas democracias, a democracia liberal, que permitiu a manifestação, e a democracia social, que permitiu a ascensão social, é que gerou a necessidade da democracia da eficiência. Então nós estamos muito tranquilos em relação a isso, porque de fora a parte, aqueles que entraram nas manifestações para depredar, não é? E aí os que entraram precisamente para desmoralizar o movimento, porque é claro que a Constituição garante o direito à livre manifestação, mas não garante o direito à livre depredação, não é? Então, o governo e o país está muito tranquilo em relação a isso, tanto que os movimentos passaram e nós estamos aplicando, por força dos dispositivos constitucionais, a democracia da eficiência. E esta eficiência aplicada começa a ser reconhecida, portanto, fruto deste processo histórico, e eu digo com toda franqueza, se estivéssemos, quem sabe, num sistema autoritário, ditatorial, os senhores sabem que num sistema ditatorial, no geral, não se quer que os alfabetizados se alfabetizem, não se quer ascensão social, porque aqueles que não puderam sonhar porque nada tinham, melhor que continuem a não poder sonhar, que quando começam a sonhar, repito, querem sonhar mais alto ainda, né? Então nós estamos num processo muito útil no nosso país. E olha, tudo isto decorre precisamente do texto constitucional. E hoje, eu, que nos primeiros 2 anos, 3 anos, depois da Constituinte, criticava a forma pormenorizada da Constituição brasileira, ou seja, o Estado pormenorizado, hoje não, logo depois, dei a mão palmatória e passo a aplaudir o fato dela ser pormenorizada, porque ela, bem executada, ela garante a segurança jurídica e a estabilidade social. É certo que ela demanda sempre emendas constitucionais, porque como você não tem aquela discrição, aquela capacidade de escolha mais ampla para o Legislativo e para o Judiciário, toda vez que você quer modificar alguma coisa, você tem que propor uma emenda constitucional. Então hoje nós temos mais de 70, creio que 74 emendas constitucionais no nosso país, e mais de 1.200 projetos de emenda à Constituição. Mas isso não tem prejudicado os nossos trabalhos, né? Nós estamos, cada vez que se aprova uma emenda à Constituição, no geral, é para aprimorar o texto constitucional. Então, eu quero dizer a todos que hoje nós vivemos no Brasil um clima de absoluta estabilidade constitucional e de segurança jurídica, rompendo, isto que me parece importante, rompendo com o ciclo histórico constitucional que eu rapidamente descrevi. Eu descrevi para dizer, agora nós estamos há 25 anos, se Deus quiser, daqui a pouco estaremos há 80 anos, 100 anos, e não teremos um rompimento institucional. Que o Brasil está passando por um processo histórico que, por força da aplicação dos preceitos constitucionais, tem sido um processo vitorioso, não é? Nós temos uma Constituição hoje que é enaltecida pelos brasileiros, que nos permitiu a nós todos no Brasil um tal desenvolvimento, e aqui eu menciono entre parênteses um fato muito significativo. Alguém hoje aqui em Portugal me dizia das cobranças do Fundo Monetário Internacional, não é?
Nós tivemos isso durante muito tempo no nosso país. Eu me lembro de uma chilena chamada Ana Maria Jul, que ia com uma pastinha lá no Brasil, desembarcava, era fotografada desde o instante que chegava no aeroporto e acompanhava-se todos os seus passos, porque ela vinha, na verdade, ao Brasil para dizer o que se podia fazer em matéria de previdência social, o que se podia fazer em matéria de finanças públicas, o que se podia fazer em matéria de serviço público. E é natural, porque eles eram credores. O credor quer que o devedor caminhe bem para poder pagar. Né? Foi muito bem. Nos últimos tempos, de fora a parte, a grande estabilidade da moeda que nós obtivemos ao longo do tempo, nós conseguimos também superar esse obstáculo da dívida com o Fundo Monetário Internacional. Não só pagamos o débito com o Fundo Monetário Internacional, como hoje emprestamos dinheiro para o fundo e temos reservas internacionais de 376 bilhões de dólares. Então, eu quero dizer com isso como é importante, não é, a aplicação do direito. O que eu vou contar aqui, todos os da área jurídica certamente já ouviram e conhecem, né? Mas no Brasil, durante muito tempo, não se prestava a menor atenção ao texto constitucional. Eu mesmo, quando fiz direito, e eu sou daqueles que venho de longe, né? Então, quando fiz direito, o meu professor de direito constitucional, que era uma figura simpática, extraordinariamente agradável, mas eu me lembro que eu terminei o segundo ano chegando ao Bill of Rights. Passei pela Magna Carta, não abria a Constituição, não é? E nos dias atuais, de uns 20, 30 anos para cá, eu creio, nós passamos a operar com a Constituição, não é? Nós vamos às aulas e abrimos a Constituição e examinamos o texto constitucional e mostramos quais os pressupostos da Constituição. A notícia histórica pode dar-se numa ou noutra aula, que nem seria de direito constitucional propriamente dito, mas seria uma espécie de teoria geral do Estado, né? Então, eu acho que hoje nós passamos, falo isso pelo Brasil, né? Nós passamos a homenagear o texto constitucional como fundamento de validade, como razão de ser de toda a normatividade que se segue a ela, né? E isto acho que tem dado no Brasil extraordinários resultados, né? Eu creio, meus amigos, vejam que eu não me atrevi a dar uma aula, nem fazer grandes proposições. Eu fiz um relato do que aconteceu no Brasil e de quais as fases pelas quais nós estamos passando no nosso país. Tudo isso como fruto da aplicação correta dos dispositivos constitucionais. E uma coisa que eu digo sempre, eu gosto de dizer quando são todos com direito, sabe que nós da área jurídica, disse isso no tribunal há poucos dias, nós temos uma vocação extraordinária para a vida pública, especialmente para a democracia, porque a advocacia e a área jurídica são muito compatíveis com a democracia, né? E por formação profissional. É interessante, nós, advogados, quando peticionamos, a primeira coisa que recebemos é a contestação, para contestar tudo aquilo que dizemos, né? O promotor, quando dá o seu parecer, se o advogado não concordar, ele critica o parecer, né? O juiz, quando dá a sua sentença e contra uma das partes, a parte recorre, bota um data venia e chicote na sentença, não é? Então, nós da área jurídica estamos muito acostumados à contestação. Eu diria que nós vivemos da contestação, todos nós. A democracia é o regime da contestação, da contrariedade, da controvérsia. Há pessoas que não suportam isso, não suportam até por formação pessoal ou intelectual que seja, não suporta a contestação. Isso é que leva ao centralismo e à ditadura, não é? Então, nós da área jurídica, nós temos esta vocação extraordinária na convicção de que nós sobrevivemos bem na contestação e, por isso, sobrevivemos bem na democracia. No Brasil, nós estamos assim. Nós estamos vivendo com contestação, mas muito bem. Obrigado. Obrigado, Sr. Professor, pela sua aula. Vou passar a palavra ao professor Newton de Luca com uma explicação. Nós não desfizemos a mesa de abertura por uma questão de poupar tempo e assim, em termos protocolares, restava-me passar a palavra de imediato ao Sr. professor Michel Temer. Mas o presidente da mesa que se seguia à mesa de abertura era o professor Newton de Luca.
De forma que uma saudação ao